Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e olha só que interessante, tá? Ontem eu mandei um e-mail para a galera com basicamente duas novidades, né? Eu contei sobre que a gente vai ter na nossa plataforma para os alunos uma área específica com testes de emprego, enfim, testes práticos, para eles irem já praticando o que eles vão se deparar no mundo real, né? Testes de código, testes de entrevista, enfim, tudo mais. E aí eu mandei no próprio e-mail um teste para eu dar a resposta hoje, no caso agora, né? E esse teste eu vou mostrar aqui na tela para você e a gente vai fazer ele junto, tá? Esse teste, por exemplo, ele já foi utilizado pelo Facebook, ele já foi utilizado, o próprio teste esse aqui que a gente vai resolver agora, tá? Já foi utilizado em entrevista de emprego para programar, para ser programador, né? No Facebook, na Microsoft, no Twitter, esse mesmo teste já foi utilizado, legal? Então, vamos resolver aqui, vou pegar minha telinha aqui, compartilhar aqui, pronto. Então, olha só, como eu não sei se você recebeu ou não o e-mail, né? Se você está na nossa lista de contatos ou não, caso não esteja, é só você acessar b7web.com.br/iniciante. Aí você digita seu e-mail lá, você vai receber um guia gratuito com, enfim, aulas grátis, um guia completão para você começar na programação. Então, você automaticamente também já entra na nossa lista de e-mail, tá? E aí os e-mails que eu for mandar para a galera, você vai receber também. Claro que a gente não fica mandando propaganda e etc, e nem spam, legal? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui bonitinho o teste e a gente vai resolver, tá? Então, ó, o teste basicamente significa transformar a numeração romana em inteiro, em número inteiro, nem o número real, tudo bem? Então, esse teste visa verificar sua capacidade de resolução de problemas, obviamente, que aparentemente são simples, mas podem se complicar durante o processo. Por que isso? Porque você pode pensar, beleza, numeração romana é muito simples, né? Então, se eu ver aqui um x, eu sei que é 10. Então, se eu ver um xx, basicamente eu vou saber que é 10 vezes 2, né? No caso, 20. Né? Se eu ver, sei lá, um XV, eu sei que isso aqui é 15. Se eu ver um II, eu sei que isso aqui é 2. E assim sucessivamente. Né? Eu só ir somando as letras. Só que não, porque se você tiver, por exemplo, um X, um VX, isso aqui na verdade é 5. Se você tiver um IX, isso aqui na verdade é 9. Legal? Porque é o X, que é 10, menos o anterior, que é 1. Então, se eu tiver ix, é 9. Mas se eu tiver xi, aqui, na verdade, é 11. Legal? Então, se você não souber como funciona a numeração romana, tem aqui, né? Eu mando você ir para o Wikipedia aprender, tá? Então, ó, nivelamento. Eu fiz 2 nivelamentos, né? Para o nível fácil, o teste deve funcionar perfeitamente do número 1 ao número 39. Por quê? Porque até o número 39 a gente só usa os algarismos romanos, né? O I, o V e o X. Tá? A partir do 40 a gente já usa outros algarismos também, tá? Mas aí o pessoal não conhece geralmente, enfim. E aí tem o nível difícil, que é o teste tem que funcionar perfeitamente para qualquer número. Tá? Então, essa divisão de nivelamento, ela na verdade é apenas para ajudar o iniciante. Por quê? Você tem que mudar uma solução só que vai funcionar para qualquer um, tá? E tem outro tipo de, entre aspas, lógica que a gente pode usar para resolver o problema apenas do nível fácil, tá? São muitos ifs, enfim, tudo mais. Então, eu facilitei para o iniciante conseguir resolver usando menos, entre aspas, lógica, tudo bem? Então vamos lá, informações importantes. Caso queira saber como funciona a numeração romana, aqui está o link do Wikipedia. Como eu copiei o texto, né, não tem do e-mail que eu mandei, então não tem link aqui, mas é só entrar no Wikipedia. Está aberto aqui, inclusive, a gente vai ver. Se usar o Google para procurar código pronto, você é um perdedor. Você pode, no entanto, pesquisar como funcionam as funções da linguagem que você vai usar. E por falar em linguagem, eu falei aqui, ó, você pode usar qualquer linguagem para resolução. Contudo, recomendamos o PHP ou JavaScript, mas você pode usar qualquer linguagem, tá? Entendendo a lógica de como resolver o problema, você resolve em qualquer linguagem que você queira, tá? Tente resolver em no máximo 60 minutos para dar realismo ao teste, né? Não passar o dia todinho para resolver o problema, tá? Porque em uma entrevista real de emprego você vai ter um tempo limitado para resolver os problemas, então não é o dia todo que você vai ter, legal? Então vamos lá.
Com base nisso daqui, vamos resolver o problema, tudo bem? Então vamos lá. Antes de a gente meter a mão na massa e começar a criar código, vamos entender como é a lógica para resolver esse problema. E a lógica para resolver basicamente é assim, ó. Vou até botar aqui. Lógica para resolver. É o seguinte, a gente vai ter que fazer um loop em cada letra que foi inserida, tá? Então, se eu botar lá XX, por exemplo, eu tenho que fazer um loop para eu ir de letra em letra processando as informações, tudo bem? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou processar a informação atual, então, por exemplo, vou botar aqui uns exemplos, tá? Então, XV, por exemplo, eu vou processar a informação atual do loop, ou seja, o X, e eu também vou verificar se existe uma próxima letra. Por quê? Porque ela vai influenciar se eu vou precisar somar ou então diminuir. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, eu estou no X. Legal. Mas eu vou verificar, ó, a próxima letra, ela é maior do que a atual? Se sim, eu vou simplesmente somar. Por quê? Eu tenho aqui uma hierarquia, né, das letras, então, no algarismo romano. Né? Então, o I, por exemplo, vale 1. O V vale 5. O X vale 10. Então, vamos fazer o exemplo desses três, por exemplo. Então, se eu tenho XV, então, quando eu estiver no X, eu vou verificar a próxima. A próxima, ela é maior ou é menor do que a atual? Se ela for menor do que a atual, ou se a próxima for maior do que a atual, né? A lógica é a mesma. Então, eu somo. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? 10 mais 5, que é 15. Legal? Caso a próxima for maior do que a atual, por exemplo, Vx. Então, como é que vai funcionar aqui no Vx? Vai ser o seguinte, eu vou ter o 5 normal, né? Só que como a próxima é maior, então eu vou, na verdade, usar a atual para diminuir, certo? Então, eu vou ter aqui, basicamente, né, um 10, que é a próxima, menos o 5. Então, eu vou ter 10. Legal? Ou melhor, 10 menos 5, 10 não, né? 10 menos 5, 5. Beleza? Então, isso aqui equivale a 5. E isso aqui equivale a 15. Legal? Já se eu tiver a mesma coisa, por exemplo, tipo I. Então, ó, I. O que eu vou fazer? O atual. O próximo, ele é maior ou é menor? Nem é maior nem é menor. É a mesma coisa. Então, eu somo. Simplesmente eu somo. Eu só vou diminuir quando o próximo ele for maior do que o atual, certo? A lógica é essa. Em qualquer outra situação, eu simplesmente vou somando as letras, tá? A equivalência das letras, né? Obviamente. E eu só vou diminuir quando o próximo for maior do que o anterior, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o V. Quem é o próximo do V aqui? É o X. O X vale quanto? 10. Então, o próximo, 10, vale mais do que o anterior, que é 5. Já nesse primeiro caso aqui, eu tenho o X. Quem é o próximo? É V. V vale mais do que X? Não. Então eu somo. Qualquer outra situação eu somo. Eu só diminuo quando o próximo for maior do que o atual que eu estou verificando. Tudo bem? Até que nesse loop, né, como eu vou dar um loop em cada um, vai chegar um momento em que não vai existir um próximo, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu estiver no V, vai ter próximo? Não. Então, eu simplesmente somo o V, que equivale a 5. Tudo bem? Show de bola. Então, essa é a lógica. Vamos agora transcrever aqui em passos, né? Loop em cada letra e condições. Caso a próxima letra, né? Vou até botar aqui. A próxima letra seja maior que a atual do loop, entre aspas, né? Então, diminuir a atual. Caso contrário, ou em qualquer outro caso, tá? Qualquer outro caso, aumentar a atual. Basicamente, essa é a lógica. Tudo bem? Fazendo isso, seguindo esse passo a passo, simples, né? Eu basicamente consigo
resolver qualquer algarismo romano, tá? Desde que agora, no caso, né, eu tenha a equivalência, eu tenho uma lista da equivalência de cada uma das letras, tá? Então, I, o V, o X, e aí tem várias outras, né? Tem o L, o C, o D, o M, enfim. Se eu tiver a equivalência de todas elas, eu resolvo qualquer um dos números que eu quiser. Legal? Beleza. Entendida essa lógica, vamos apagar para cá e vamos resolver o problema. No caso, vamos resolver primeiro com o PHP, tá? Então, eu vou abrir aqui. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma função, function. Vou botar aqui, chamar ela de romano to int. Ou seja, eu entro com um algarismo romano e eu recebo, em resposta, um número inteiro, tá? E aí, eu vou receber aqui o romano. E aí, para garantir que ele está certinho, eu vou converter ele para maiúsculo, tá? Então, romano vai ser igual a string to upper romano. Que aí, se eu mandar um xx minúsculo, ele converte para maiúsculo, né? Então, fica bonitinho. Legal? Vamos lá. Resultado final, vou chamar de n. Vai ser 0. E aí, lá no final do processamento, eu retorno esse resultado final, que começa como 0, né? Obviamente. Beleza. O que mais eu preciso aqui agora? Eu vou precisar também da minha lista de equivalência para cada letra da numeração romana, tá? Então, ó, vamos vir aqui no Wikipedia. Eu já estou aqui com ele aberto, inclusive, ó, numeração romana, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho, eu tenho, ó, os números inteiros. Então, tem a representação aqui de cada um deles. Então, o I vale 1, o V 5 e assim sucessivamente, tá? Vamos converter essa galera em um array, por exemplo. Para quando eu tiver o X, eu souber, tá, quanto é que vale o X? 10. Legal? Então, ó, vamos vir para cá. E eu vou botar números, vai ser um array. E aí vamos organizar esse array bonitinho. Então, eu tenho o I, que eu sei que vale 1. Eu tenho o V, que eu sei que vale 5. Eu tenho o X, que eu sei que vale 10. E aí tem os outros que geralmente não são tão conhecidos. Então, por exemplo, eu tenho o L, que vale 50. Então, vou botar aqui, ó, L, que vale 50. Eu tenho o C, que vale 100. Então, C vale 100. Eu tenho o D, que vale 500. Então, D, que vale 500. E eu tenho mais um, o M, que vale 1000. Então, M, que vale 1000. Então, eu tenho uma lista de toda essa galera, né? O que é que eu tenho que fazer agora? Um loop em cada uma das letras de romano, né? Da palavra, né? Do número que eu mandei. Legal? Então, para eu fazer um loop na quantidade de letras, eu preciso saber quantas letras eu tenho, né? Então, vou botar aqui letras, vai ser um string len em romano. Certo? Então, essa função, basicamente, ela fala quantos itens, né? Quantas letras eu tenho, quantas caracteres, melhor dizendo, né? Eu tenho em determinada string. No caso, a string que eu estou mandando, romano. Legal? Então, eu vou saber quantas letras eu tenho. Com a quantidade de letras, eu consigo fazer um loop para eu rodar x vezes. Então, se eu mandar xx, eu vou fazer um loop rodando 2 vezes o ciclo. Legal? Então, ó, for i começando com 0. E aí, claro, você tem que saber PHP, né? Para resolver pelo menos, né? Então, se i for menor do que letras, eu vou aqui dar uma aumentada. Então, basicamente, eu acabei de criar um loop que vai rodar quantas vezes a quantidade de letras que eu tiver enviado. Tudo bem? Então, beleza. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos para cada uma da letra fazer aquela lógicazinha que eu expliquei para você, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar primeiro a letra atual. Então, eu vou chamar de atual. A letra atual vai ser romano, que é a palavra toda, né, que eu estou mandando. E eu pego o i, é a equivalência, né, a cada um deles. Então, peguei o atual. Agora que eu peguei o atual, eu preciso pegar o próximo, tá? Só que nem sempre eu vou ter um próximo, então eu preciso fazer uma verificação primeiro se existe esse tal desse próximo. Se você estiver usando o PHP 7.4, você tem como fazer isso daqui, ó. Vou até botar aqui. Para PHP 7.4 ou maior, tá? Você vai fazer o seguinte, próximo, chamar de prox, tá? Vai ser romano i mais 1, que seria o próximo, né? E aí, se tiver, ele pega ele. Se não tiver,
eu vou botar um false aqui, tá? Isso para PHP 7.4. Se para PHP, vou botar aqui para PHP 7.3 ou inferior, né? A solução é diferente. Eu vou comentar aqui. A solução vai ser prox, e aí eu vou fazer uma verificação aqui. Se is set romano e mais um, então se existir esse cara, eu pego ele. E mais um. Caso contrário, false. Essa é a solução para PHP 7.1, 7.2, 7.3, enfim. Se você tiver com 7.4 ou 8, né, você pode usar essa solução aqui. Tudo bem? Então, como eu estou rodando o PHP 7.4, eu vou usar essa solução aqui. Tudo bem? As duas vão fazer exatamente a mesma coisa. Legal. Agora eu tenho o atual e eu tenho o próximo. Vou até fazer o seguinte, vou botar esse comentário aqui e vou botar esse comentário aqui para ficar menos linhas de código, tá? Então, show de bola. Tenho agora o próximo e o atual. Agora eu vou fazer aquela verificação que eu falei para você, que é primeiro, se o próximo existe, né? Então, se próximo existe e aí eu faço a verificação. Então, atual, se atual, no caso números, né? Eu preciso pegar o números, a equivalência dele, né? Que é o x, 10 no caso. Se a equivalência de atual for menor do que números, a equivalência do próximo, então, se for menor do que a equivalência do próximo, o que é que eu vou fazer? Se o próximo, quando o próximo é maior do que o atual, o que é que eu faço? Eu diminuo, né? Então, a lógica pode ser assim ou você pode inverter, né? O próximo, para ficar igual eu falei mesmo, né? É maior do que o atual. Simples assim, tá? Quando é assim, eu vou pegar n e eu vou diminuir de n, do que é que tem em n, né? Eu vou diminuir o meu número atual, a minha representação atual, tá? Então, números atual, diminuir. Em qualquer outra situação, eu vou aumentar. Então, n, vou mais igual, pegar o que tem e vou aumentar, né? Com o que tem, números atual. Legal? E no final aqui, depois, né, do meu loop, fora dele, obviamente, né, eu retorno o meu n. Tudo bem? Vamos agora utilizar essa função. Vamos lá. Vou utilizar ela aqui. O nome dela é romano toInt. Vou dar um eixo aqui nela. E aí vamos mandar aqui um string com algum número. Então eu vou mandar basicão, só um x para a gente verificar. Salvei aqui meu index, tá? Eu tenho uma pastinha que já está aberta aqui. Se eu atualizar, olha lá, 10. Então, mandei aqui ó, o x e ele deu como 10, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de q, e aí eu vou botar aqui, e aí eu vou fazer assim. Ó, q, concatenar aqui com igual a, e eu mando q para cá, tá? Que aí visualmente vai ser, ó, x vai ser igual a 10. Perfeito. Se eu botar xx, vamos verificar agora, 20. Legal? Vamos agora aumentar um pouquinho. Se eu botar xxv, como é que vai ficar? 25. Por quê? Ele está só somando, né? Como o próximo nunca, nesse caso aqui, nunca é maior do que o anterior, do que o atual, melhor dizendo, né? Então, ele só está somando 25. Se eu botar um i aqui, o que é que vai acontecer? 26. E assim sucessivamente. Vamos começar a complicar aqui agora. Olha só. Vou botar um vx. 5. Legal? Porque ele pega o 10, diminui 5, fica 5. Que é igual também se eu botar só o v. É 5 também do mesmo jeito. Tá? Se eu botar um ix, 9. Legal? Se eu botar um xix, ou seja, olha lá, 19. Eu vou ter o 10. Eu teria esse outro 10 que seria 20, né? Só que como eu estou diminuindo, então fica 9. Então vai ser 10 mais 9, basicamente. Tá? Aqui é 9, aqui é 10. 10 mais 9, 19. Funcionando. Vamos fazer aqui 39, por exemplo.
Eu tenho várias formas de fazer esse 39, né? Uma delas é x, 20, outro x, 30, depois eu ponho um ix, teoricamente seria 39, né? Se eu vim para cá, 39. Legal? Consegui fazer sem problema nenhum. Só que essa solução ela já resolve o difícil, né? Ela já resolve para todos. Então, se eu botar aqui, sei lá, x e v, sei lá. Deu um tapa no teclado aqui, tá? E se eu botar outras letras também, um C aqui no final, eu não vou nem saber, eu vou ter que fazer a conta para saber quanto é que é isso aqui. Mas, basicamente, ele está dizendo que é 112, tá? Com números que a gente já sabe, então, tipo, V, I, X e V. Vamos ver para cá quanto é que fica. 18. Vamos fazer as contas para ver se realmente é 18. Eu tenho um 5, ok. Eu tenho um 9, né? Então, 5 mais 9, vamos abrir aqui para a gente ir fazendo junto. Então, 5 mais 9, 14. Depois eu tenho aqui, ó, um 5, só que, tá vendo? Aqui no caso é 4, né? Então, 14 mais 4, 18. Então, 18, tudo certo. Legal? Show de bola. Então, está funcionando aqui em PHP. Vamos fazer agora essa mesma solução, usando a mesma lógica, inclusive, tá? Só que em JavaScript. Tudo bem? Deixa eu ver se o vídeo está ficando muito longo. Não, tá legal. Então, vamos vir para cá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver aqui, mas eu vou rodar no meu console aqui, que aí a gente roda e a funçãozinha e funciona 100%, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos criar a mesma coisa, uma função romano toInt. E eu vou receber aqui romano, né? E vou executar aqui. E aí o que é que a gente vai fazer? Let n 0, que é o total, né? Return n. E aqui vamos agora criar a nossa listinha, exatamente igual a gente fez no PHP, tá? Então, const números, vim para cá. Então vamos lá, vamos botar aqui o i equivale a 1. O V equivale a 5, o X equivale a 10, o L equivale... É o L? Deixa eu ver aqui, próximo. LCDM. Então, o L equivale a 50, né? O C equivale a 100, o D equivale a 500 e o M equivale a 1000, tá? Pronto. Estou com as minhas letras aqui, estou resolvendo a mesma coisa, só que em JavaScript. Deixa eu até colorir aqui. Clicar aqui, JavaScript. Beleza. Então, agora, tudo que eu tenho que fazer é o meu loop, basicamente, né? Então, for, como eu já sei a letra romano.length, eu não preciso definir variável nenhuma, tá? Com a quantidade de letras, por exemplo. Então, for let i0 i menor do que romano.length e mais. Fiz o meu loop, tá? E aí vou fazer a mesma coisa que a gente fez no PHP. Let atual, a letra atual, romano i. E a próxima? Próxima vai ser romano i mais 1. Aqui eu não preciso fazer verificação, porque se realmente não existir, ele salva como indefinido. E aí no if funciona sem problema. Então não preciso fazer nenhuma verificação extra aqui. Tudo bem? Então vamos só para a parte da lógica mesmo. Então, se tiver um próximo, e se números do atual, vamos fazer o do próximo, né? Usando a mesma, o do próximo for maior do que o números do atual, então nesse caso eu vou diminuir, certo? Então, n vai ser menos igual a números atual. Caso contrário, n vai aumentar. Ou em qualquer outro caso, né? Ele vai aumentar. Beleza? Então, pronto. Basicamente resolvi aqui o problema. Se eu copiar essa função e vir para cá, e vamos aqui, ó, abrir o inspecionar, console, vou aumentar ele para ficar grandão, vou até dar um zoomzinho aqui para ficar maior. Vou colar essa função para ele gerar. Então, colei, criou a função. Vou limpar aqui para a gente usar essa função, tá? Então, ó, romano toInt. Se eu botar aqui um x, 10. Se eu botar aqui um xx, 20. Se eu botar aqui um xxi, 21.
Se eu botar, vamos começar a complicar agora, né? Vx, 5. Se eu botar um ix, 9. Se eu botar um xix, 19. Então, tá funcionando, né? Aparentemente. Se eu botar um v, ele vem para 24. Se eu botar um iv, então na verdade é 23, né? Porque ele pegou e diminuiu 1. Então, funcionando normalzinho. Vamos botar o mesmo que está aqui, né? O que dá 18. Então, deixa eu limpar aqui. Romano to int. Então, vamos botar aqui um vxiv. 18. Então, funcionando aqui em JavaScript e em PHP. A lógica é exatamente a mesma, tá? E aí resolve para qualquer número que você botar. Legal? Espero que você tenha, sim, gostado, né, de resolver esse tipo de problema. E aí, lembrando, você teria, né, 60 minutos, né, para resolver esse problema em uma entrevista de emprego, por exemplo. Basta você parar e pensar primeiro na lógica para resolver, depois é que você vai para o código, tudo bem? Se conseguiu, se não conseguiu, não tem problema, é um processo de progressão, então você vai progredindo nessa jornada, né? E vai aprendendo, claro, a resolver problemas. É isso que programador faz, basicamente, tá? Então, olha só, se você tem interesse em aprender a programar, o jabazinho aqui, ó, é só acessar esse link aqui, b7web.com.br/fullstack. Você vai conhecer o nosso curso completo, você vai poder se tornar aluno com acesso vitalício, né? Por enquanto, que ainda tem acesso vitalício. E vai ter acesso também quando a gente liberar essa área com diversos testes, assim como esse. Com o próprio teste, quem foi que utilizou, quem foi que não utilizou, a descrição, dicas, enfim, tudo mais. E, claro, a resposta para você treinar e saber qual é a resposta correta. Beleza? Maravilha, então. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo um pouco mais mão na massa, né? Assim, por assim dizer. E te vejo no próximo vídeo. Não se esquece, claro, de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. E bota nos comentários o que foi que você achou tanto da ideia para a plataforma, dessa área de testes, né? Quanto do próprio teste em si. E se você conseguiu resolver ou não. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.